Olá, gente querida! Estamos de volta com mais um Bethesda Cast. Estou aqui com a nossa xícara em homenagem a esse espaço que a gente inaugurou aqui a partir da Igreja Bethesda, que é um espaço de reflexão, de pensamento, de imaginação, de crescimento e de tensionar ideias e provocar ideias sem medo, sem censura, sem patrulhamento, porque nós acreditamos que a verdade está sempre um passo além das nossas margens de conforto. Só cresce, na verdade, os que têm coragem de botar um pezinho ali fora, naquela área perigosa que alguns chamam de heresia, como é que diz? Não ortodoxia. Põe um pezinho ali para poder crescer, para poder aumentar a nossa capacidade de criticar, de pensar além daquilo que nos foi dado como enlatado, né? Até rimar rimou, dado como enlatado. Então, aquilo que vem para nós como um enlatado, a gente começa a desconstruir para construir. O Humberto Eco, inclusive, lançou um livro, e eu estou aqui na presença do pastor Mardes, lá de Fortaleza, e ele me deu esse livro de presente. E o título do livro é Nos Ombros dos Gigantes. Vamos subir nos ombros dos gigantes para vermos mais longe. E esse é o nosso objetivo, e por isso trouxemos aqui para o nosso Bethesda Cast o próprio pastor Mardes, lá de Fortaleza, do Ceará, que eu vou pedir que ele cumprimente a todos e todas. Prazer imenso estar aqui com vocês, Ricardo Jerusa e pastor Irênio dos Chaves, né? Alegria participar desse momento com vocês, um privilégio. E o nosso convidado, a pessoa com quem eu e a doutora Silvia Jerusa vamos conversar hoje, é o Irênio Chaves. Eu vou deixar que ela faça a devida apresentação. Estenda o tapete vermelho para ele, vamos lá. O tapete vermelho, cadê o tapete? Boa tarde, privilégio, minha gente. Não é? O pastor Irênio, ele é pastor batista da Orlia. Como é? Orlia Oceânica, no Rio de Janeiro. Orla Oceânica. Orla Oceânica, no Rio de Janeiro. E ele é escritor e ele tem acabaram de lançar um livro, ele tem um capítulo no livro sobre um autor que a gente vai querer conversar sobre, né, Ricardo? Sobre Jürgen Moltmann. É um literato. E eu queria que você falasse um pouco sobre você, para a gente conhecer a sua história, as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo conhecer um pouco a sua história. E é um prazer muito grande lhe ter aqui com a gente para abrilhantar esse Bethesda Cast e aumentar o nosso conhecimento, aprofundar o nosso conhecimento. Ô Irênio, a nossa conversa é sobre esperança. Nós estamos numa virada de ano, num começo de época. Esse é o assunto do dia, né? É o assunto do dia. E a gente quer falar sobre esperança e a gente quer pensar esperança a partir de outros paradigmas e outros pensamentos. E pensamos em você. Apresente-se, diga quem é o Irênio, de onde você vem. Muito obrigado, pastor Ricardo. Sou um admirador seu, leitor dos seus textos, seu seguidor, né, seu fã nas redes sociais. Mútuo, eu também lhe sigo. E isso, para mim, é um prazer muito grande, porque agora eu posso conhecê-lo mais um pouquinho, né? Já tivemos alguma atividade, já andamos juntos, relembrando aí a vida do René Padilha, no memorial que a FTL preparou. E eu fico muito grato pela sua contribuição. Quero dar uma palavra de saudação também à querida Silvia Jerusa. Olha, eu ainda guardo saudade daquela roda de conversa que a gente fez no ano passado, que a gente falou sobre as questões de saúde mental no tempo da pandemia.
Olha, foi muito bom mesmo, e ainda pessoas lembram, nós temos recebido bastante retorno daquela roda de conversa que nós realizamos, que foi pelo grupo Fé e Política e Reflexões. E dar uma palavra de saudação ao pastor Martins, né, que veio lá de Fortaleza para passar aí ao lado do companheiro, né, de jornada. Fiquei com inveja do livro, mas tudo bem, faz parte, né? Eu não tenho essa amizade com o Martins como o Ricardo tem, não posso almejar tantas coisas. Mas quem sabe aí, um dia a gente vai poder se abraçar, ao menos tomar um café, né? Ó, o nome dele é Mardes. Coisa de cearense, né? Mardes, não é Marcos, não. Mardes. É, coisa de cearense, nome de cearense. O som aqui está permitindo ouvir. Gente, deixa eu falar um pouquinho, não é muito do meu feitio falar de mim, mas vocês me dão licença aí só para fazer algumas referências, para saber quem eu sou, porque no campo da teologia eu não tenho a mesma projeção do que outros ícones que hoje nós nos referenciamos. Mas a gente tem trilhado um caminho de diálogo, de entendimento com vários segmentos da igreja evangélica. Você sabe, Ricardo, que eu sou pastor já há quase 40 anos, 38 anos para ser exato. Fui consagrado pastor com 23 anos de idade. E sempre me dedicando ao trabalho da Igreja Batista. Lidei durante muitos anos com a estrutura denominacional. Cheguei a responder por alguns cargos na denominação, seja na junta de missões, em área de ação social e até mesmo na liderança da Convenção Batista Brasileira. Mas, de uns tempos para cá, eu optei, exatamente há uns 20 anos para cá, eu optei por seguir um caminho de formação, de estudo, e tenho me dedicado mais à igreja local. Lecionei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde eu estudei, fiz a minha primeira graduação em teologia. Também, e ali eu me apaixonei pela teologia bíblica. Eu queria ser um estudioso do Novo Testamento. Cheguei a fazer a faculdade de português grego, iniciei o mestrado em teologia do Novo Testamento, no Seminário Livre, que tinha no Seminário do Sul. Mas aí as coisas aconteceram dessas formas que Deus conduz, né? E aí as portas se abriram para que eu fizesse o mestrado em filosofia. Então eu fiz uma guinada na minha vida para a filosofia. Fui estudar ética, fui estudar filosofia política. Foi uma guinada mesmo, eu optei por isso, foi uma opção minha. E depois me dediquei, já há 18 anos, como professor de ensino universitário numa universidade secular. Né? Então, estou trabalhando como professor de filosofia até os dias atuais, trabalhando como professor de ética, de ciências sociais, e me dedicando a isso, né? Me dedicando a essa linha de estudos. E, assim, aquela veia teológica, ela não se afugentou, né? Tanto que eu não consegui fazer o doutorado em filosofia. Eu vim fazer o doutorado em teologia na PUC do Rio de Janeiro. Então, eu terminei, em 2014, o meu doutorado em teologia, estudando exatamente o Jürgen Moltmann. Foi lá que eu o conheci, estive com ele, gravei, inclusive, um vídeo da visita dele. O vídeo tem mais de 6 mil visualizações no meu canal do YouTube. Qual é o seu canal do YouTube? Vamos fazer logo aqui uma jabá do canal. Mas eu não sei porquê, mas é que o nome do Moltmann é bastante atraente, né? Mas qual é o seu canal? O seu canal? O canal é Irênio Chaves. Irênio Chaves. Você botou Irênio Chaves na internet, você puxa toda a minha folha corrida. Ô, Irênio, mas você vem da onde? Assim, qual é a sua... Você é carioca? Eu nasci em Salvador. É baiano, então. Meu pai
Meu pai era paraibano, minha mãe gaúcha. E eu nasci lá porque meu pai era um funcionário público do antigo INCRA. E eles viveram lá durante 4 anos, mais ou menos. Foi o tempo de nascer eu e meus 2 irmãos mais velhos. E fui criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante toda a minha vida. Talvez por isso que você não veja o sotaque, né? Eu não tenho sotaque nenhum de lá. Aliás, eu fui conhecer a Bahia mesmo, já nos meus 30 anos. Eu achava um absurdo eu, com 30 anos de idade, não conhecer a minha terra natal. Aí eu fiz viagem até lá com os meus filhos, ainda pequenos. Foi um tempo bom, né? Que a gente ficou ali hospedado na praia de Ondina, em Salvador. Eu Foi sempre muito ficava legal. hospedada lá quando eu ia em congresso. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos, mas eles já estão casados, já são grandes. Só não querem me dar netos, mas tudo bem, tá tudo certo. Ô Irênio, vivemos dias... Desculpa, você é presidente da FTL, não é? Fraternidade Teológica Latino-Americana. Aí, ao longo desses anos, eu me envolvi em várias atividades. Então, tem três movimentos evangélicos dos quais eu participo já ativamente. O primeiro é a FTL, né? Que já caminham há algum tempo. E este ano de 2021 fui convidado a responder pela coordenadoria nacional da Fraternidade Teológica Latino-Americana, junto com o Donizete de Campinas. Então, nós 2 estamos coordenando o Núcleo Brasil da FTL. Que ótimo. E também participo da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e coordeno um grupo de estudo que é chamado de Fé e Política Reflexões. E, recentemente, a gente até fez um congresso de teologia muito concorrido, foi muito bom. A Silvia Jerusa foi inscrita nele. Foi muito bom a gente estar junto ali. Então, agora, faço parte de outros movimentos, de outros grupos, né, como a SOTER, a Sociedade Teológica de Teologia e Ciência da Religião, que é um braço católico. Você sabe que eu já apresentei 2 vezes no Congresso da SOTER, tá? Fiz 2 apresentações nos congressos. Eu nunca perco, eu sempre estou lá. Só deixei de ir uma vez por causa de questão de saúde. Mas eu sempre estou lá e sempre estou lá. E faço parte também da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Fiz parte da diretoria há algum tempo. Com essa pandemia, eu não sei como é que está. Já faz algum tempo que eu não entro em contato, uns 2 anos que eu não entro em contato com eles. Mas eu faço parte da associação e milito ali junto com o pessoal que estuda filosofia da religião no Brasil. Ô Irênio, deixa eu puxar logo aqui o gancho para a nossa conversa, que eu quero concentrar no tema da esperança. Sim. E da esperança a partir de um dos maiores teóricos, por assim dizer, desse conceito, né, de esperança, que é o Jürgen Moltmann. Apresenta para nós o Jürgen Moltmann, principalmente para pessoas leigas que, quando ouvem um nome alemão assim, já se arrepiam porque acham que é coisa hermética e difícil. Né? É importante a gente fazer até 2 apresentações. Né? O primeiro é da pessoa do Jürgen Moltmann. E o segundo é do tema da esperança no Jürgen Moltmann, que são 2 coisas muito importantes para a gente lembrar nos dias atuais. Então, eu vou falar simplesmente sobre quem é esse teólogo. Olha, Ricardo, Mardes e Silvia, Moltmann simplesmente é o principal teólogo vivo no mundo de hoje. Em toda a teologia, ele é o mais referenciado, o mais citado e aquele que puxou um viés de teologia para esse tempo. Então, é nesse sentido que eu estudei o Moltmann, por causa da sua relação com esse mundo pós-moderno em que nós vivemos. Se a gente pudesse enquadrar assim, quais são os principais pensadores desses tempos pós-modernos, você teria 4 nomes.
Você teria o Michel Foucault na filosofia, você teria Zygmunt Bauman na sociologia, você teria também o Lipovetsky na sociologia e teria o Moltmann na teologia. São esses 4. No Brasil, ele não é muito estudado, muito lido, né? Porque há uma resistência à teologia que vem da Europa, né? Ele é um teólogo da Alemanha, né? E é considerado daquele segmento que acompanhou a chamada resistência à teologia liberal. Ele não é teólogo liberal de jeito nenhum, nem segue a teologia liberal, mas ele é daquele segmento que emergiu da crise da teologia, né, no começo do século XX, a chamada crise da teologia liberal, que já foi superada, ela não existe mais, ela só existe na cabeça de alguns fundamentalistas norte-americanos que ficaram engessados lá no começo do século XX. Aí é bom a gente dizer o seguinte, o Moltmann, ele é teólogo protestante, reformado. Ele é da teologia reformada. Ele é representante, o principal representante da teologia reformada. Ele se converteu durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele era jovem, 18 anos, né? Ele se alistou, como todo alemão, como jovem alemão, ele se alistou no exército de Hitler para ir à guerra. E ele, quando foi ao primeiro combate, o batalhão dele perdeu a batalha e ele foi preso pelos ingleses. Foi levado para a Inglaterra num campo de concentração inglês. Isso que ano, mais ou menos? 1945, por aí. Já no fim da Foi guerra. 1945. Então. No fim da guerra. Em plena guerra, foi em plena guerra. E aí, quando ele ficou lá no campo de concentração, ele conta no vídeo que eu gravei, né? Quando ele chegou lá no campo de concentração, ele pensou, eu estou perdido, porque a referência que ele tinha de campo de concentração era o da Alemanha, né? Se eu vou morrer, não sou inimigo. Só que, para surpresa dele, assim que ele chegou no campo de concentração, ele foi atendido por um capelão e recebeu uma Bíblia de presente. Diferença, né? De tratamento. Ele recebeu uma Bíblia de presente. E aquele gesto é que deu uma mudança, uma guinada na vida dele, né? E aí eles, acho que passou 2 ou 3 anos, né, preso nesse campo de concentração por causa de crimes de guerra, né? E aí ele, quando sai dali, ele já sai com uma disposição de estudar teologia, de aprofundar os seus conhecimentos teológicos. E aí, quando ele faz a jornada dele, na década de 60, né, ele, a partir da leitura da obra de um filósofo alemão chamado Ernst Bloch, ele leu, é o autor do Princípio da Esperança, que naquela época o tema da esperança já era um tema florescente, né, um tema que interessava as pessoas, porque a realidade da guerra, a realidade da Alemanha naquele tempo e da Europa, de um modo geral, era uma realidade de desesperança, né? Quem viveu as agruras do nazismo, seja ele em qualquer circunstância, mesmo aqueles que foram adeptos e depois tiveram que responder juridicamente pelos seus atos, se defrontaram com essa dura realidade. E a grande pergunta era como é que a gente se rendeu, como é que a gente caiu numa mentalidade dessa, como é que a Alemanha, com tanto progresso, como é que a Europa, com tanto avanço científico e filosófico, caiu numa enrascada dessa, numa armadilha, né, do pensamento. Foi uma armadilha do pensamento, da dominação totalitária. E aí, então, ele vê nessa abordagem uma possibilidade
de construção de uma linha, uma discussão teológica, que é a questão da esperança. Então, o tema da esperança é um tema da teologia. Ela precisa ser um tema da teologia. E ele vai fazer essa discussão a partir daquilo que ele conhece. O que é que ele conhece? Ele conhece a teologia luterana. Ele resgata o viés da teologia luterana, de Lutero, né? Que era a chamada teologia da cruz. Então, é a partir da cruz que ele vai tentar entender o princípio da esperança do Ernest Bloch. Então, é um pensador muito importante, né? Tá. E é interessante que ele se casou com uma teóloga, né, chamada Elizabeth, que também é uma pesquisadora na área de teologia e que foi uma das iniciadoras da teologia feminista na Alemanha. Que aqui no Brasil, pouco é falado. A Silvia, que é uma leitora de teologia feminista, talvez não tenha ouvido falar disso, né? Mas a Elizabeth Moltmann é uma pesquisadora referência na fundação de uma teologia feminista na Europa. Muito importante, muito citada, inclusive. Opa, vou pesquisar. A gente só foi saber disso quando ela faleceu, né? Porque o Moltmann tem o quê? Uns 5, 6 anos, talvez isso. Então ele ficou muito abatido, muito mesmo. E as pessoas foram querer saber quem é essa companheira, né? Tantos anos. Por que ela faz tanta falta na vida de alguém? E aí foram, então, o Moltmann mora na Alemanha? Ele ainda vive na Alemanha? Sim, não entendi. O Moltmann ainda vive na Alemanha. Tá. Vive na Alemanha. Ele, este ano, está fazendo 95 anos. E daí o livro, né, que saiu, referenciado pela Silvia, né, que a Silvia falou, que é esse aqui, né? Olha que bonitinho. Gostei então, do título, viu? Esperança no futuro é paixão pelo presente, olha. O título é Esperança no futuro é paixão pelo presente. Ele é paixão pelo presente, que é o princípio da esperança do Bloch, né? Então, se eu espero novos céus e nova terra, então eu, que sou guiado por essa fé, eu preciso ter uma vida melhor, eu preciso ter uma conduta melhor, né? Se é no céu onde eu pretendo estar algum dia, né, e viver lá aquilo que eu tenho esperança, então é agora que eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu espero encontrar lá. Que é um princípio muito bom, né? Muito interessante. Que a teologia vem trabalhando. Irênio, me ajuda a entender a influência do Moltmann nas teologias revolucionárias, né, que se alastraram principalmente aqui pela América Latina, que é a teologia da libertação católica, o movimento da própria FTL e Missão Integral, os teólogos latino-americanos, até que ponto eles beberam dessa fonte de Moltmann. Sim. Moltmann escreveu um livro muito interessante chamado Experiências de Reflexão Teológica, onde ele vai falar um pouco sobre como é que foi essa trajetória dele, né? Porque ele vai dizer que a repercussão da teologia dele se deu exatamente naqueles lugares de resistência. Porque na teologia da esperança, ele vai apontar assim, uma espécie de teologia política para tratar dos problemas das desesperanças, onde as desesperanças acontecem. Então, onde acontece o cerceamento da liberdade, a exploração, a opressão, é ali, nesses lugares, onde a mensagem da esperança, eu ia falar o discurso, né?
Mas a mensagem da esperança encontra melhor ressonância. Então, foi nesses lugares onde ele foi recepcionado, né? Então, ele foi muito recepcionado na América Latina. Foi muito recepcionado na América Latina. Tem até um caso que ele conta, né, que emocionou muito a ele, foi, se eu não me engano, na Nicarágua ou El Salvador, eram lugares assim de grande resistência, né, contra a tirania, contra as ditaduras militares latino-americanas. Então, havia um monge que estava sendo ameaçado de morte. E fizeram uma cilada, invadiram o mosteiro e entraram na cela do monge para assassiná-lo. Só que na cela do monge, que estava sendo perseguido, estava um aprendiz, um jovem, um visitante, um jovem seminarista, alguma coisa assim. E ele foi morto no lugar do monge. E quando a polícia foi fazer a investigação e fazer o registro da ocorrência, encontrou ao lado do corpo desse jovem o livro O Deus Crucificado de Moltmann. O Deus Crucificado de Moltmann, que estava sendo lido na hora pelo jovem. O jovem pegou lá da estante do monge o livro do Moltmann e estava lendo na hora em que foi assassinado. E esse livro, por incrível que pareça, foi guardado do jeito que ele foi encontrado, com as manchas de sangue, e colocados numa caixa de vidro e depositada sobre o túmulo do jovem que foi assassinado. Que coisa linda, né? Moltmann disse que foi levado a visitar esse túmulo e viu lá o livro O Deus Crucificado, manchado de sangue, que é o retrato fiel, né, de como que a teologia dele foi recepcionada na América Latina, naquelas circunstâncias em que se dá a desesperança, onde se dá os cerceamentos, a ausência, né, de liberdade, a opressão, a exploração da mão de obra, do trabalho, enfim, que são nesses lugares onde a mensagem da esperança encontra melhor sentido, né? Onde elas vão fazer sentido, que é dentro das circunstâncias concretas. Então, a partir dessa proposta, né, nas obras de Moltmann, você tem aí, né, o Deus Crucificado e a Teologia da Esperança, que são as principais referências dele, né, que vão trazer esses nortes para que os teólogos latino-americanos pudessem construir aquilo que nós conhecemos como teologias libertadoras, né? Que é assim que eu chamo. A teologia latino-americana, ela tem essa característica de uma teologia, não uma teologia da libertação propriamente, mas teologias libertadoras. E, claro, temos aí dois expoentes máximos, né? Que é a teologia da libertação, de um viés mais católico, embora tivesse muitos protestantes, e também a teologia da missão integral, né, que é muito mais voltada para a realidade eclesial da comunidade local. São teologias, outros chamam de teologias contextuais, que são feitas a partir da vivência histórica das comunidades. Eu quero fazer uma Mas pergunta. o Moltmann encontrou ressonância exatamente nesses espaços. Você vai encontrar também na Ásia, na África, a influência do pensamento de Moltmann. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, para vocês três. Eu quero fazer uma... Como leiga, tá? Que eu não me considero uma teóloga, embora eu tenha feito mestrado em teologia. Mas eu quero perguntar para vocês três, e gostaria, eu acho que até vai ajudar as pessoas. Eu sou tuiteira, né? Eu gosto muito dessa plataforma do Twitter. E eu vejo muitas pessoas contestando e criticando os pastores que defendem a teologia, as teologias libertadoras, né? A teologia da libertação, a teologia da missão integral, principalmente.
Eu, como eu me considero progressista, eu acho maravilhosa a teologia da missão integral. Eu acho incrível e eu gosto e eu sigo. Agora, por que vocês poderiam nos dizer que outros teólogos e outras pessoas protestantes contestam? Por que elas acham isso errado? Por que elas acham isso ruim? Por que elas acham isso, até alguns chamam de heresia? Para vocês aí que... Uma boa pergunta, Silvio. Uma pergunta oportuna, ainda mais para esse tempo, né? Não sei se vocês querem responder, mas eu tenho uma na você é o ponta da língua. convidado. Então, vai lá, salta lá, eu vou interagir com você. Olha, eu não sei eu sei que o Ricardo Gondim pensa nessa mesma linha, mas essa teologia predominante, a chamada teologia conservadora e fundamentalista, que é praticada na maior parte das igrejas evangélicas brasileiras, e que nós somos herdeiros por causa da missão, né, da evangelização, que foram os colonos que trouxeram, foram os colonizadores que trouxeram, né? É uma teologia marcada pelo explorador. É a lógica do explorador para trazer uma nova mentalidade. Então, o que eles querem? Eles querem que essa teologia seja consumida, aceita e colocada em prática para trazer aquele comportamento dócil, servil, característico dos povos dominados, que eles esperam dos povos dominados. E eu penso o seguinte, daí vem a minha convicção. Eu não espero que aqueles que propõem uma teologia colonialista, né, supremacista, dominadora, olhem com tranquilidade quem pensa diferente deles. Eles não vão permitir e eles também não vão aceitar simplesmente. E vão reagir exatamente como colonizadores, como dominadores. Assim fazem patrões, assim fazem autoridades intelectuais e assim fazem também autoridades religiosas, entre elas pastores, que nós sempre amamos, né? Que nós usamos como referência de cuidado pastoral. Então, eu não espero, de forma alguma, que desta mentalidade, dessas pessoas que são tomadas por essa mentalidade colonizadora, venham aceitar facilmente que haja uma teologia autóctone, local, contextual, voltada para a nossa realidade. E para que nós possamos realizar essa teologia, que é uma teologia de vida, né? Ela não é uma teologia de confrontação, ela confronta a realidade que nós vivemos, porque ela é da vida, né? Ela é da história. Então, ela confronta as realidades históricas. Não os fundamentos da teologia propriamente, mas naquilo que a teologia dominante promove esse tipo de mentalidade, claro, vai haver conflito. Então, eu entendo que é direito de todo mundo pensar diferente. É direito da gente ter uma ideia diferente. Isso não quer dizer que seja heresia, mas é a faculdade humana de pensar. Não imagine, assim como a gente que está na resistência, né? Ou como disse a Jerusa, né? Silvia Jerusa, que a gente que é progressista, não sei se eu sou, mas a gente que está do lado mais progressista, né? Assim como a gente vê que eles têm essa teologia dominadora e acham que a gente também tem que olhar essa realidade sabendo que não vai ser fácil. Nós vamos enfrentar o tempo todo esse tipo de problema exatamente porque ela não agrada a quem explora, ela não agrada a quem domina.
Bom, falei. Eu- Pronto, falei. É isso mesmo. Eu só vou assinar embaixo mesmo, porque eu concordo de fato, porque se vai mexer numa estrutura de uma teologia do colonizador, é claro que tudo que for mexer nisso, eles realmente vão reagir, né? Reagir porque vai mexer no status quo, né? Nessa estrutura que Exato. está. Mas eu queria lhe fazer aqui uma pergunta. Não sei se você já ouviu falar de um escritor católico chamado Bernard Braud, que escreveu um livro chamado Contra Toda a Esperança, que foi publicado no Brasil acho que pela Paulinas na década de 70. E esse livro, ele é um livro já esgotado. Eu li esse livro tem mais ou menos, acho que uns 12 anos aproximadamente. E foi quando eu comecei a me aventurar em outras leituras que não fossem publicadas pelo mundo evangélico, sobretudo pelo mundo católico, né? E o Bernard Braud, nesse livro, ele cita o Moltmann e cita até fazendo uma certa crítica ao Moltmann, porque o Moltmann, apesar de falar da teologia da esperança, mas ele não cita uma experiência de um padre chamado Maximilian Kolbe, que foi morto num campo de concentração, que foi martirizado porque houve um grupo de judeus explodiu lá, uma resistência, né, dos judeus existiu lá, explodiu um gerador e tal, e vários foram mortos, e por conta disso, esse padre, Maximilian Kolbe, acabou assumindo o lugar de um dos judeus, né? Você leu alguma coisa? Você tem alguma informação sobre isso? E por que Não, não tenho não. Não tenho mais disso. Infelizmente não. Até fiz um Google rapidinho aqui no texto. Não conheço nem o livro, nem o autor. Aliás, a expressão contra toda esperança é uma referência a Abraão, né? É uma referência bíblica, né? É o apóstolo Paulo que diz lá em Romanos 4 que Abraão, isso. contra toda esperança, creu, né? Contra toda Mas desesperança. o Bernard Braud, na verdade, ele não critica, ele coloca apenas esse ponto, que ele diz que teria sido bom para o Moltmann ter citado também a experiência do Maximilian Kolbe, no sentido de que essa experiência da resistência do grupo de judeus que resistia aos alemães, estando no campo de concentração e tendo morrido, teria enriquecido ainda mais o trabalho do Moltmann, mas dizendo da necessidade de fato de ter esperança, porque a morte do padre teria gerado mais esperança e mais disposição ainda nos próprios judeus de lutar. Olha, eu não conheço o relato, mas assim, se você pegar o que se viveu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, por conta dos crimes cometidos pelo nazismo, você tem muitas histórias tristes, muitas histórias de resistência. E Moltmann, nesse momento, ele estava num outro lado, né? Ele não estava no lado daqueles que lutaram contra o nazismo. Muito pelo contrário, ele lutou em nome do nazismo, do governo nazista. Ele não esconde esse relato. E a sua mudança, a sua metanoia, né, como se diz hoje, né, essa mudança de direção do pensamento, o esclarecimento veio somente depois com a sua reflexão teológica. Então, seria muito parecido com que um filósofo da época, né, questionou, que é o Hans Jonas. Ele questionava isso, né? Como crer depois de Auschwitz. Então tem muitas histórias, ele mesmo Moltmann narra muitas histórias. Por exemplo, quando ele faz uma pergunta, né, sobre onde está Deus? Onde está Deus? E Moltmann conta um caso relatado por um rabino, se não me engano é Heschel. Heschel que conta esse relato, né, que o grupo de judeus presos no campo de concentração foi levado para o pátio e o soldado nazista pegou um adolescente, um menino, e perguntou aos judeus onde está Deus. Fez essa pergunta. É o Elie Wiesel. Foi o Elie Wiesel. Quem narra essa história foi o Elie Wiesel.
Ah, sim, mas o Boltzmann conta essa história Conta também, no livro né? dele. Ele Conta. lembra dela. Então, esses relatos, eles são comoventes, Interessante, né? não sabia. Quando ele vai fazer essa pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? Ô, Irene, Então, para a gente poder pegar um ponto aqui ou ali, claro, críticos todo mundo tem, né? Todos nós enfrentamos. Se nós pensamos, né, estamos expostos a quem pensa diferente. Isso é bom, isso não é ruim, não. Mas eu não, nesse aspecto, eu não conheço, não. eu tenho É uma o caso de Hofer, né? Bom, Hofer, por exemplo, é um relato dos mais comoventes de resistência ao nazismo de um cristão, né? Até porque, quando diz respeito à resistência católica, que houve a resistência católica, né, ao nazismo, como houve a resistência evangélica ao nazismo. A igreja não abraçou por inteiro. Mas as referências que nós temos são aquelas que vêm do Vaticano, né? Que teve aquela política diplomática, né, com relação ao Estado nazista, durante todo, se não me engano, era o Papa João XXIII, é isso mesmo? Não, era o Pio XII. Pio XII, isso. João XXIII foi do Depois. Concílio Vaticano, não é isso? É. Então, a pergunta que eu tenho vai um pouco nessa direção. Eu tenho um amigo que é ateu e, vez por outra, ele fala assim para mim: Ricardo, eu perdi toda a esperança na humanidade. Quando você vê aí bilhões de pessoas passando fome, você vê o desastre desse pós-colonialismo e o que está acontecendo na África e as guerras, todas elas produto, né, desse colonialismo mal feito, e todo esse esfacelamento da África, o comércio mundial de drogas, tráfico internacional de vidas, de escravidão moderna. Ele fala: eu não tenho mais esperança na humanidade. Eu não tenho mais esperança na humanidade. E eu procuro dar a ele uma outra ideia de esperança, porque eu acho que há uma confusão entre um conceito positivista da história, né, de que as coisas vão melhorar e de que nós vamos, passo a passo, linearmente indo de bem para melhor. E há uma ideia, e isso não acontece, e as pessoas ficam decepcionadas, né? O mundo não está melhorando, as coisas estão... Nós estamos vendo aí a destruição dos biomas, do sistema socioambiental, nós estamos vendo a destruição da Amazônia, nós estamos vendo o apogeu da extrema-direita na Europa, né, que está voltando à extrema-direita, em países que foram trucidados pelo nazismo, estão de novo cortejando com formas nazistas de ver a vida, fascistas, como a Hungria, como a própria Polônia. Então, aí ele diz: eu não tenho esperança. Eu não tenho mais esperança. Sim. E eu tenho que procurar dizer a ele que há um outro tipo de esperança, que nós temos que pensar em esperança dentro de outros paradigmas. Quais são? Quais são? Pois é. Essa é a questão. Então, né? Eu não sei você, eu tenho uma brincadeira na igreja, Ricardo, que eu sempre falo assim: eu vou usar meu direito a uma heresia por semana. Que é aquela interpretação pessoal que a gente tem, né? O meu direito a uma heresia por semana. Então, eu vou usar aqui o meu direito a uma heresia junto contigo, a primeira da minha caminhada. A teologia cristã, essencialmente, ela é pessimista. Não sei se você concorda comigo. Ela é pessimista. Ela diz que a teologia reformada, inclusive, a teologia evangélica, ela é pessimista. Ela começa de uma tragédia, que é a queda, e diz que a humanidade está... Caída. Olha, isso é bem calvinista, hein? Irremediavelmente perdida. É assim que a gente aprende na escola dominical, né? As nossas lições sempre disseram isso para a gente, que por causa do pecado de Adão, a humanidade toda está irremediavelmente perdida. Então, o princípio da teologia é o da perdição.
é a partir da perdição humana. E é preciso que a gente esclareça isso. O homem, por si mesmo, ele não tem esperança. Não há esperança, não há remédio para essa perdição. O homem perdeu-se de si mesmo. E o que a teologia cristã aponta é uma única resposta, que é Jesus Cristo. É sua mensagem de vida, de transformação, de mudança de mentalidade, de nova vida, de ser nova criatura, de formar essa nova humanidade que Jesus veio criar a partir de si, a partir da fé, né? A partir de si. Então, a teologia, ela tem a resposta. A resposta é essa mudança a partir de Jesus, é a transformação. Fora disso, concordo plenamente com o seu amigo, não há nenhum vestígio, nenhuma possibilidade de melhorar a humanidade pelas suas tecnologias ou pelas suas maneiras de pensar, pelas suas formas econômicas, pelas suas relações políticas. O que a gente pode fazer é como quem está dentro de um barco. Nós estamos num barco que está à deriva. O barco está afundando. E as formas de resistir a esse é somente para prolongar as possibilidades da gente continuar junto no mesmo barco. Mas a grande possibilidade é a gente encontrar em Jesus Cristo o caminho, o norte, que é uma mensagem para hoje. É uma mensagem para hoje. Se nós não formos capazes de mudar dentro da proposta que Jesus nos chama a uma conversão genuína, não há nenhuma escapatória fora dessa possibilidade. É assim que eu vejo, entendeu? Não sei se eu usei nem minha licença de heresia, né? Não, você foi ortodoxo. Foi. Você não foi herege de coisa nenhuma, você foi ortodoxo. Herege de você, eu agora. Ixi. Agora eu vou ser herege. Porque, assim, eu vejo com... Primeiro, eu não tenho essa ideia positivista. Assim, eu não acredito que a história está com começo, meio e fim já escrito e determinado. Sim. Eu acredito que a história pode dar errado. Eu acho que a história da humanidade pode dar errado, porque se você tem um Deus que é amor, ele abre mão da sua prerrogativa de conduzir pessoas e conduzir histórias. Então, o próprio Deus corre risco. O próprio Deus está correndo risco. Quem ama deixa o outro livre, né? Deixa o outro livre. O amante é sempre vulnerável. Uhum. Então, Deus é vulnerável a que a história não dê certo, que as coisas não funcionem. Jesus chorando sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar e você não quis. Deu errado, né? Quer dizer, eu não consegui, não foi. Porque quando você diz assim, olha, fora de Jesus Cristo, as coisas não vão funcionar, não vão dar certo, eu penso assim, onde está, né? Qual é o fio condutor dessa igreja que vai levar Jesus Cristo às nações, levar Jesus Cristo a um conceito existencial que reverta essa ordem de coisas? Porque eu vejo a igreja hoje com um déficit de credibilidade. Eu vejo o Vaticano sob júdices, o próprio Papa Francisco sendo tremendamente criticado e não tendo mais aquela hegemonia, né, papal, como poucos nesses últimos 200 anos tiveram. Ele hoje é um cara extremamente criticado, chamado até de comunista, né, por alas extremamente conservadoras da igreja. Então eu não vejo, eu acho assim, agora é a minha percepção. Quando Paulo fala de esperança, no capítulo 8 de Romanos, ele usa uma expressão que para mim é muito, muito cara, quando ele diz, olha, esperança que se vê não é esperança. Então eu penso assim, esperança não é você acreditar que as coisas vão acabar dando certo.
que as peças vão acabar se encaixando. Eu acredito em esperança como um gesto de resistência. É um gesto de resistência. É a minha recusa de entregar a história na mão dos patifes. É a minha recusa de entregar a história e da própria igreja na mão dos vigaristas. Se vai dar certo ou não, se eu vou ser martirizado ou não, se eu vou morrer com o livro Cristo Crucificado do lado da minha cela ou não, do meu lado na cela ou não, eu não sei, eu não tenho nenhuma garantia. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que é importante ser essa resistência, mesmo que não vá dar certo, porque eu não sei se vai dar certo. Não sei se as coisas vão funcionar, se nós vamos ter tempo de reverter a destruição dos ecossistemas, dos sistemas socioambientais, dos biomas, a extinção, a elevação dos oceanos. Se há vontade política mundial para que isso aconteça. Entendeu? Eu penso assim. Então, inclusive, eu vou na contramão de uma extrema-direita que é pessimista também. Quando você falou assim, olha, o cristianismo é pessimista, eu me lembro que alguns filósofos, eu não vou citar o nome, mas tem um aqui que é popular pra caramba, que prega e fala, um filósofo não cristão, mas fala muito de um pessimismo, de um niilismo, de um negativismo em relação do tipo, não adianta abraçar nenhum tipo de idealismo, porque todos os idealismos vão se corromper. Porque não adianta a gente lutar por nada, porque os sistemas estão corrompidos. Então, melhor mesmo é a gente se dedicar a microações, algumas coisas menores, e abandonar todo tipo de idealismo. Eu acredito que esse tipo de negativismo, que é uma contra-esperança, não no sentido bíblico, mas é uma contra-esperança niilista, que acaba entregando a história na mão dos que sempre tiveram o poder sobre ela. Quer dizer, você, Irênio, não vai se envolver, eu não vou me envolver, porque se a gente se envolver, nós vamos acabar... Se não houver resistência... Vai tudo acabar virando um Animal Farm, né? Como é que é o título em português? Guerra dos Animais? Guerra dos Animais? Do George Orwell? Do Orwell, né? Quer dizer... acho que né? Guerra dos Animais? Sim. É Guerra dos Animais? Eu não sei qual é o título em português. Guerra dos Bichos. Guerra dos Bichos, Animal Farm, né, que ele escreveu. Quer dizer, é a Nicarágua, né? Eu fico vendo o caso da Nicarágua e o Ortega, e como ele foi um militante sandinista contra o Somoza e contra toda aquela coisa horrorosa que tomou conta da Nicarágua por décadas, e hoje o sistema já está de novo corrompido, né? Então, eu acho que não fazer nada é entregar a história na mão deles. Entendeu? Olha, Ricardo, concordo plenamente com você. Se bem que eu tenho assim, uma perspectiva sobre o niilismo, não como uma coisa negativa. O niilismo, de forma alguma, é uma perspectiva negativa. E a teologia luterana, evangélica, ela isso é Nietzsche, quando falava isso, né, quando ele falava sobre o niilismo, ele dizia que, olha, a teologia protestante, ela é niilista. Porque na medida que você diz que não tem expressão de Deus para você representar, na medida que você diz que não existe uma forma de Deus que caiba na cabeça humana, isso é niilismo. É você dizer assim, qual é o referencial para eu crer em Deus? Qual é o referencial que eu tenho para dialogar com essa ciência que coloca tudo em suspeita? Tudo em suspeita. Então, o niilismo está exatamente isso. E ele é importante, porque ele nos ajuda a tratar dessas questões que são de natureza existencial. Ela nos tira da ilusão de que a gente tem todas as respostas. Ela tira essa ilusão de que nós vamos resolver o problema.
nós admitimos que caminhamos para uma catástrofe, estamos caminhando para um fim, que é exatamente aí. E por isso que eu acho que o fim da história não é um fracasso, mas ela é uma maneira da gente enfrentar nossas circunstâncias difíceis. A vida é trágica. A vida é trágica. Os gregos tinham uma maneira muito interessante de tratar a tragédia, né? Porque a maneira de lidar com a tragédia dos gregos era orientada por uma mítica, né? Dois deuses atuavam diante da tragédia, que era o Apolo e o Dionísio, né? Também o Nietzsche fala sobre isso no Crepúsculo dos Ídolos, né? E o nascimento da tragédia. Então, ele fala que esses deuses representam sentimentos com os quais nós, pessoas, seres humanos, enfrentamos as nossas tragédias cotidianas, que é o sentimento do apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo, aquele desejo de que tudo dê certo, que tudo funcione, que as coisas se concretizem, que os meus sonhos sejam realizados. E o dionisíaco, dizendo, não vai dar certo, eu não, como é o caso do que você falou, Ricardo, eu não vou entregar isso para os tiranos, eu vou chutar o pau da barraca mesmo, eu vou partir para uma experiência mais de resistência do que entregar aí de mão beijada para quem domina, para quem quer que eu me ajuste aí nas normas, que faça tudo certinho. Então, nesse jogo, né, de resistência e de organização da vida que a gente vai se estruturando. E eu entendo, Ricardo, que a mensagem do Evangelho, ela é isso. Quando Jesus olha, está lá olhando as multidões, Mateus capítulo 9, né? Olhando as multidões, indo e voltando, né? E ela diz, andando errantes, né, como ovelhas sem pastor. O sentimento que Jesus tem é um sentimento de compaixão. Porque a maneira como essa perdição, essa condição de perdido se realiza, está na maneira como a gente conduz a vida, né? Essa maneira de a gente escolher com quem a gente casa, escolher a nossa profissão, e tudo a gente alimenta uma esperança, agora vai. E daqui a pouco vem os conflitos, vem as lutas. Então, Jesus disse, a gente está perdida, está se iludindo. Essa gente está achando que é assim que eles vão resolver a vida. E a maneira da gente viver é enfrentar cada dia, cada momento, os nossos conflitos. É assim que a gente vai fazer dessa nossa vida significativa. Uma vida significativa que possa valer para alguém, que possa ajudar alguém. Você tocou num assunto muito importante, Ricardo, que é a questão do amor, né? A questão do amor, né? Do amor de Deus, né? A gente, eu tenho muita dificuldade, viu, Ricardo, porque Paulo diz isso também, né? Muita dificuldade de compreender a dimensão desse amor, né? A extensão dele, a profundidade dele. É um amor muito louco para a gente entender como pessoa, né? Nós não temos referencial humano nenhum, mas Jesus chama a gente para viver esse amor, colocar em prática esse amor. Aí você fala, peraí, eu não consigo fazer uma coisa que não esteja de acordo com paradigmas humanos. Então, eu não vou colocar em prática um paradigma divino dentro da realidade humana. Eu não consigo fazer isso. Então, eu só vou conseguir a partir de paradigmas humanos. Como é que eu entendo o amor? Entendo a partir da mensagem de justiça, de respeito ao outro, de perdão. É assim que eu entendo o amor. O amor como realizações práticas para a gente fazer da nossa vida. A vida em geral, nós não temos controle nenhum, não temos nenhum controle. E é essa vida do todo, geral, né, essa bios que está perdida. É essa bios que está perdida.
que é a que a gente se perdeu. A gente perdeu o sentido dela, perdeu porque não existe, porque a gente busca uma coisa que não diz respeito a nada. Então, o que eu posso fazer? É pegar esse amor e transformar em atos. Atos de justiça, atos de misericórdia, atos de compaixão, atos de solidariedade, atos de generosidade, atos de resistência à maldade, atos de respeito à dignidade do outro, atos de tratamento do outro como um ser como eu sou, né? Outro dia alguém estava numa aula de teologia que eu estava dando, então estava falando da questão LGBT, por exemplo, que é um dos problemas mais graves que a igreja tem na execução desse amor divino, dessa realização prática do amor divino. E eu ouvi todos aqueles comentários preconceituosos, de resistência a uma teologia de inclusão. Aí eu só fiz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você gostaria de ser tratado como um LGBT é tratado? Você que gostaria de ser ofendido como um LGBT é ofendido? Discriminado como um LGBT é discriminado? Você gostaria de perder o seu emprego, de ser ameaçado de morte como um LGBT é ameaçado? Então, aquilo que você não quer para você, por favor, você não pratique com o outro. Esse é um referencial de Jesus, é a regra de ouro de Jesus. O bem que você quer para você, passa para o outro. Esse é o referencial de Jesus, né? Eu acho que é muito importante. É um referencial que está presente em todas as religiões. Tem esse regra de ouro, né? Muito obrigado, Irênio. Infelizmente, a nossa hora já correu. Parece que faz 5 minutos. Foi tão rápido. Foi tão rápido que... Mas, olha, muito obrigado. Eu quero ter a liberdade de convidar você de novo. Eu e a Jerusa queremos convidar você de novo para conversarmos sobre dimensões da espiritualidade e da fé em outras perspectivas, e com você eu tenho certeza que sempre dará uma boa conversa. Muito obrigado. Eu queria só foi um prazer estar aqui com você. Eu queria só encerrar com uma frase que, na hora que você estava falando, né, vocês estavam falando sobre a teologia da esperança, né, de que é a partir da vida, a teologia é a partir da vida. Aí eu me lembrei de uma mística, Teresa de Lisieux. Ela morreu com 24 anos, com tuberculose, mas ela, desde novinha, tinha essa experiência com Deus, e ela diz assim: vocês estão... Eu gosto muito dessa frase dela. As pessoas estão esperando morrer para ir para viver as benesses do paraíso, as benesses do céu. Mas eu quero trazer as benesses do meu céu para que as pessoas possam vivê-las aqui na terra. Eu quero trazer as benesses do céu para que as pessoas possam vivê-la aqui na terra. Eu acho que Tem um teólogo alemão que fala sobre isso, Werner Georg Kimmel, que ele está falando de teologia, né? Werner Georg Kimmel, ele diz que a questão escatológica, né, é trazer as realidades futuras para dentro da realidade presente, como é a proposta do título do livro, né? A gente viver como paixão hoje, com o nosso desejo. Então, Teresa de Lisieux. Ela foi considerada como louca, sabia, Silvia? Oi, ela foi tratada como louca. Foi. Ela disse que era meio disparafusada, assim. Mas depois ela se tornou doutora da igreja. É isso mesmo. A gente ser louca desse jeito até eu queria, né? Oi, Irênio, foi um prazer imenso conhecê-lo e estar aqui com você, viu? Um abração, querido. Muito obrigada. Diga prazer, de novo, Marcos. mostre o Grande teu abraço. livro aí. Mostra de novo, a capa do livro novamente. Demais. O livro... Opa! Ele já está à disposição na editora Recriar. Já está, né? Os organizadores são os pastores Levi da Costa Bastos e Luiz Longini Neto, 2 grandes amigos, que você conhece bem, né? Sim. Longini. Nós vamos... Aliás, o Levi é muito mais autoridade de Moltmann do que eu, né? O dia que você quiser entrar a fundo na vida do Moltmann, pode convidar o Levi, que ele é
Ele estudou junto com o Moltmann, ele foi discípulo lá, foi orientando Olha que do legal. Moltmann no doutorado dele. Que ótimo. Pois muito obrigada, viu, pastor? Foi ótimo ter você Até com a gente. próxima. Até Foi a um prazer próxima. estar com vocês. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Irênio. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso Bethesda Cast. Nós vamos ficando por aqui. E lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também Spotify. de nos acompanhar através do Spotify, porque nós estamos nessas duas E plataformas no para poder Deezer. chegar até você. E no outro qual é? Deezer. No Deezer também. Então a gente está por aí. A Silvia Jerusa tem Silvinha, @Silvinha Jerusa no Instagram. Jerusa no Instagram. Eu tenho Ricardo Gondim, @Ricardo Gondim no Instagram. E o Mardes tem. Mardes.silva, meu- Mardes Silva. E o meu canal de YouTube, Silvia Jerusa. E a Jerusa tem um canal de YouTube. E o Irênio acabou de falar para nós Irênio também Chaves. que tem um canal de YouTube chamado Irênio Chaves. Acompanhe a gente, será sempre uma grande alegria. Um beijo, a gente Serão se vê por todos aqui. bem-vindos. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.